A ira de Deus não são como explosões de ódio, a forma como normalmente a gente se ira. Porém, isso não quer dizer que a ira de Deus não seja um sentimento que acontece no próprio ser de Deus. Nós vemos, como eu disse, muitas vezes Deus irado. Se você se lembrar, desde a abertura da Bíblia, lá em Gênesis 1, e nós vemos como, a partir da criação, entre a queda, entre o pecado, nós vemos que esse Deus está constantemente irado. Deus se irou contra Adão e Eva. Deus se irou no dilúvio, quando ele manda as águas para exterminar a raça humana e salvar ali Noé e sua família. Nós vemos a ira de Deus quando o povo constrói a Torre de Babel e ele dispersa aquele povo com muitas línguas. Nós vemos a ira de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. Enfim, se você já leu um pouco do Antigo Testamento, você está acostumado a ver que a ira de Deus é real. E que Deus é um Deus constantemente irado. Nós vemos no Antigo Testamento e percebemos como, de fato, Deus é um Deus irado. Mas veja essa palavrinha que se segue. Diz que a ira de Deus se revela do céu. Mas espera aí. Paulo está escrevendo isso no Novo Testamento. Nós estamos em Romanos. Será que Paulo talvez não tenha errado o tempo verbal aqui? Será que ele não deveria ter escrito a ira de Deus se revelou? Porque eu cresci sabendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um bom velhinho. O Deus irado, ele ficou restrito ao Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento nós teríamos uma espécie de Papai Noel. Um Deus bonzinho, que está no céu para dar graça, dar amor e dar bondade. Será que Paulo talvez tenha errado o tempo verbal? Ou talvez, se não no passado, talvez Paulo deveria ter escrito no futuro, dizendo, olha, a ira de Deus se revelará do céu, apontando para, de fato, quando Deus julgar todas as coisas e chamar o fim do mundo, o fim daquilo que nós conhecemos como este mundo. Será que Paulo talvez não tenha errado? Mas não, irmãos. Paulo escolheu esse verbo de se revela. E esse tempo verbal indica algo que está continuamente acontecendo. Quando Paulo escreve de que a ira de Deus se revela, a ira de Deus se revela no passado, a ira de Deus se revela assim no futuro, mas a ira de Deus continua se revelando. É algo contínuo, algo constantemente que se revela. Deus não apenas revelou a sua ira, Deus não apenas revelará a sua ira, mas Deus revela a sua ira continuamente. Se você olhar, por exemplo, no verso 17, o verso anterior, você vai ver algo parecido, dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É um contraponto que Paulo faz. No verso 17, ele vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ora, a justiça de Deus só se revelou no passado? Ou só se revelará no futuro? Ou a justiça de Deus é algo que está continuamente sendo revelado no Evangelho? Da mesma forma, assim é a ira de Deus. A ira de Deus é constantemente revelada a nós. E diz o texto que ela é revelada do céu. A ideia é que essa ira de Deus, ela vem do céu até nós. A ira de Deus constantemente é revelada a nós, irmãos. Nós olhamos para o mundo e vemos como muita coisa, de fato, são reflexos da ira de Deus. Nós ligamos a televisão, vemos as notícias e vivemos nesse mundo destruído e vemos mortes, destruições, doenças, pobrezas. Mas talvez a pior sentença da ira de Deus, ela se revele quando a gente não vê nada disso. Veja no verso 24, por exemplo, vai dizer que por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Ou veja no verso 28, quando vai dizer que por haverem os homens desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Perceba que nesses dois textos, a gente tem um retrato inverso daquilo que geralmente a gente entende quando olha o mundo. A gente olha ao nosso redor e vê as pessoas cometendo todo tipo de maldade. Eu não preciso provar isso para vocês de como o nosso mundo está completamente corrompido.
A gente vê notícias, a gente assiste séries, a gente vê as agendas políticas, a gente entra no Facebook, a gente vê a humanidade cada vez mais marcada por condutas completamente contra Deus. Veja comigo, por exemplo, a lista que o próprio Paulo coloca dos versos 29 a 31. Ele vai dizer que são pessoas cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja, essa é a lista resumida que Paulo traz. Ele poderia continuar essa lista por muito mais tempo. Mas veja, irmãos, como que Deus revela a sua ira contra esse tipo de gente? Você leu os textos que nós lemos? O que a Bíblia está dizendo é que Deus revela a ira dele contra esse tipo de gente, simplesmente entregando essas pessoas para os seus pecados. A gente vê gente com esse tipo de conduta e gente que sai completamente impune. Parece aos nossos olhos, muitas vezes, que até Deus não existe. Porque as pessoas cometem o mal, fazem o mal, cometem injustiça e dormem bem. Têm dinheiro, fazem cruzeiros, viajam, vivem tranquilos. E muitas vezes nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, cadê a tua ira? Cadê a tua justiça? Veja o que os homens têm feito, veja como essa humanidade está perdida. Cadê o Senhor? Muitas vezes a gente acha que Deus está dormindo. Mas veja, o que os versos 24 e 28 estão nos mostrando é que, na verdade, a ira de Deus se revela exatamente por deixar essas pessoas entregues ao pecado delas. Sabe aquele negócio do aqui se faz, aqui se paga? Esquece isso. Esquece isso. Muita coisa do que se faz aqui não será pago aqui. Muitas vezes Deus simplesmente abandona essas pessoas. A sua ira chega a tal ponto que ele simplesmente entrega essas pessoas para o pecado delas. É isso que vocês querem? Impureza, maldade, mentira, imoralidade sexual, é isso que vocês querem? Vão, fujam. É como você cansar de ir buscar aquele cachorro que toda vez que você abre o portão e foge, e num certo dia você simplesmente diz: quer saber? Foge. Não vou atrás mais. É isso que Deus faz. Ele simplesmente entrega a tais pessoas as paixões delas. Irmãos, essa é a pior condenação que pode acontecer. Porque essas pessoas morrerão sem serem disciplinadas. Porque Deus deixa que elas sejam felizes com os pecados delas. E veja, morrendo assim, já não haverá mais escapatória de uma condenação eterna. Mas perceba, não é que simplesmente Deus mostra a sua ira quando ele lança pessoas no inferno. Não. O simples fato de Deus abandonar essas pessoas aos próprios pecados delas é em si já uma demonstração da ira de Deus, deixando tais pessoas sem oportunidade de arrependimento. Compare por um momento o tratamento de Deus com Nínive. A gente acabou de estudar o livro de Jonas. E nós vimos como Nínive era uma cidade terrivelmente má, e que Deus estava irado contra aquele povo, sim. Mas a ira de Deus contra Nínive ainda não tinha chegado no nível de abandoná-los. É por isso que Deus dá a eles uma última oportunidade. Deus levanta Jonas para ir até lá e pregar contra aquela cidade. Deus está irado contra vocês. E vocês têm 40 dias para se arrepender, ou Deus vai destruir vocês. Veja, irmãos, se Deus tivesse simplesmente abandonado Nínive, como era a vontade de Jonas, lembre-se por que Jonas não queria ir para Nínive. Senhor, abandona esse povo, Senhor. Porque se o Senhor abandoná-los, aí sim eles terão que enfrentar a ira de Deus. Aí sim eles vão ter que enfrentar a tua ira. Mas é exatamente porque Deus não havia abandonado Nínive que Deus ainda vai e leva para eles uma mensagem de arrependimento. Por outro lado, quando a gente olha para Romanos capítulo 1, e nós vemos a verdade que Deus abandona sim muitas pessoas aos seus próprios pecados, não há pior condenação do que essa. Para essas pessoas, não resta mais Jonas. Para essa pessoa, Deus não levanta mais profetas para alertá-los e para chamá-los ao arrependimento. Deus simplesmente abandona tais pessoas em seus próprios pecados. Querem viver assim? Pois vivam.
E essa é a maior demonstração da ira de Deus.